questões específicas sobre isso para vocês, vocês vão ver como que o Enem explora, como é que o Enem pergunta sobre isso, tá? Então, já comece a anotar esses nomes, já comece a registrar essas informações que a gente vai só retomando, tá? A gente vai buscando muito mais, tá bom? Muito obrigada, então, até aqui. E agora eu começo com vocês a monitoria de redação. A Nath pediu que eu substituísse o Márcio, né? E aí eu queria ver se vocês têm alguma redação. Eu já recebi hoje da Thalita, tá? Ai, bonitinha, fofa. Se vocês têm alguma redação para que eu possa ler aqui para vocês, se vocês querem tirar alguma dúvida sobre redação, eu vou deixar vocês à vontade, tá bom? Eu sei que muita gente pode ter horários. Quem quiser permanecer aqui, fique à vontade. Todos permaneçam de preferência, tá? Eu vou me deter agora na análise dos textos que vocês me enviaram, e daí, quem tiver dúvidas, podem ser quaisquer dúvidas, podem escrever aqui, tá bom? Que eu vou tirando as dúvidas de você. Eu vou pegar o texto da Thalita, que ela me permitiu explorar, tá, Thales? Eu vou colocar ele aqui em tela, e aí eu vou ler com vocês. Deixa eu ver se tá boa essa imagem aqui. Ela me Ô, passou Polly, de... esses Oi, textos você bem. está pegando no Imagine? Não, não tô, não. Eu não tenho nem acesso à Imagine, vocês sabem, né? Eu tô Ah, pegando o que vocês me tá. enviam. Se você me Ah, tá bom. enviar, se você Posso enviar tiver pro aí, WhatsApp? claro, pode Tá. agora. Não, mas Se eu não você... preciso. Eu achei que era só no Imagine. Que Não, você... vocês podem... Não, vocês têm que enviar no Imagine, tá? O Imagine é a plataforma de É que eu tô correção. sem acesso ainda. Ah, é? Ué, por quê? É porque eu entrei um pouco depois, aí Ah, entendi. Não... acho que tem que pedir Fala com o para. pessoal para agilizar isso para você, Tá viu? bom, A tá bom. correção está sendo legal, gente? Vocês estão gostando da correção do Imagine? Vocês sabem que é só um recurso a mais, né? Tá bom, José. Foi um prazer, viu? Muito obrigada. E aí, conto com você na próxima aula, José, para a gente explorar as figuras de linguagem da palavra, viu? Muito obrigada aí pela sua presença. Quem precisar sair, fique à vontade, tá, gente? Não vou prender ninguém, até porque é monitoria, né? É facultativo, mas sugiro que vocês fiquem, vai ser legal. Vamos lá, Thales, eu vou ler o seu texto. Quem quiser mandar texto agora para o WhatsApp, só me dá um toque, tá? Me fala que eu estou mandando. Ah, tá. Não sei onde estou errando, na competência 3. Amanda, vamos ver, vamos analisar isso. O que vocês têm feito? E, assim, os textos que eu recebi, gente, até muito bons. Eu estou muito impressionada com os textos de vocês. Para quem está escrevendo há pouco tempo, quer dizer, pouco tempo que eu estou dizendo 2 anos para cá, vocês evoluíram demais. Também vocês têm uma professora que, vamos lá, né? É só a Jana Rabelo, aquela mulher fera. Tudo que vocês puderem, assim, aprender com a Jana, agora com a Alex no lugar, mas, assim, a gente tem, graças a Deus, um bom conjunto de gente para ajudar vocês. Então, os textos estão muito bons. O que eu tenho observado, e assim, os que chegaram a mim, a minha preocupação está sendo pontuação. Vocês estão errando pontuação, né? E aí, às vezes, isso vai levar pontos preciosos. Na competência 3, vocês têm que preocupar com a questão do repertório, né? Deixa eu ver se essa imagem está melhor, Thales. Você mandou uma melhor ainda. Peraí. A gente tem que preocupar com o repertório. Acho que aqui tá bom. Então, vocês estão conseguindo ver? Estão vendo o texto? Estão vendo? Tá vendo, gente? Tá dando para ver? Sim, tá Tá, dando. beleza, esse é o texto da Thalita. Uma sugestão que eu quero fazer a vocês é, sempre que possível, utilizar uma folha. Vocês têm a folha do Enem? Por acaso vocês teriam o modelo da folha do Enem? Que vocês poderiam Tenho. imprimir, xerocar? Eu queria que todos pudessem ter acesso a essa folha, porque ela faz com que vocês limitem o espaço de escrita, tá? É muito importante que vocês escrevam nesses limites, porque o caderno, ele não tem o mesmo formato, viu, Thales? Não tem o mesmo formato, não tem o mesmo tamanho, e você acaba escrevendo mais do que você poderia escrever no Enem, tá bom? Então, é importante que você também faça uso dessa folha. Primeira impressão do texto da Thalita. Como é que o corretor faz essa correção do Enem? Gente, como é que eu, corretora, me posiciono diante do texto dela? A imagem que nós recebemos é uma imagem que ela vem assim, ó, é uma espécie de... A gente tem uma espécie de xerox do texto, tá? Então, o texto chega para a gente escaneado,
nós recebemos aquela imagem, aquela foto. Então, a primeira coisa que o corretor faz é olhar a imagem. Então, eu vejo essa imagem aqui do texto da Thalita. Qual que é a primeira questão que eu já vou chamar a atenção da Thalita aqui? Uso da margem. Thales, olha só como que você fez o uso da margem aqui. Você deixou, primeiro, recuo de parágrafo aqui está muito pequeno, tá? Você precisa escrever com recuo de parágrafo bem igual. E pelo que eu estou vendo aqui, você fez 1, 2, 3 parágrafos. Olha o tamanhão desse segundo parágrafo. Tá vendo? O texto apresenta um desequilíbrio na distribuição dos parágrafos, né? De linhas, na distribuição de linhas. Pessoal, nós temos um máximo de linhas, tá? Mas também nós temos um mínimo de parágrafos, né? Um mínimo e um máximo também de parágrafos, se a gente pensar. Se vocês quiserem fazer 3 parágrafos, vocês têm que equilibrar mais esse uso aqui. Não há uma definição da quantidade de linhas que cada parágrafo deva ter, isso não existe. Mas existe sim um mínimo, isso é para anotar, um mínimo de pontos finais dentro do seu parágrafo, tá? É outro elemento que eu já estou visualizando aqui no texto da Thalita. Deixa eu ver se o chat tem alguma pergunta. Para com isso, moça. Por enquanto, eu falei nada de português, estou falando só de aparência do texto. É por isso que você está aqui estudando, Sou, para você ficar melhor, viu? Pode deixar que eu vou te ajudar, bem. E o mais importante, Thalita, é não parar, não esquecer. Thales, então, já vou colocar aqui uma... Deixa eu colocar uma setinha aqui, deixa eu tentar. Ô, gente, eu comprei aquela mesa que a Jana usa, mas eu ainda não treinei para usar. Aquela negócio que ela fica escrevendo no texto, que é maravilhoso. Gente, então, olha aqui. Primeira atenção então, que o corretor tem é a estética textual. Poli, quanto que isso me tira no texto, no Enem? Nada, gente, acredite. Não existe até o momento nenhuma penalidade específica para falta de recuo, para, por exemplo, uso da margem. Mas qual é o problema disso? O humor do corretor. Isso não afeta a sua nota ainda, porque a gente tem visto uma tendência do Enem a trazer critérios mais dessa ordem, mas essa ausência de recuo aqui, ó, ela vai prejudicar a senhorita, porque isso aqui, ó, afeta a estética textual. Repare que você põe esse parágrafo aqui e o outro vai para cá, ó. Então, ele está totalmente irregular. Além disso, nós temos uma margem que está totalmente irregular. Olha aqui, essa margem, ela é totalmente irregular. Por que essa margem está errada? Ela não tem aqui uma uniformidade na organização do texto. Se tem margem, você deve, aqui tinha, tá vendo? Essa linha aqui que eu estou vendo, quase que imaginária, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Não, ficou pior. Tinha uma linha aqui, ó, você deveria ter escrito até o final dessa linha, começar de novo aqui e até o final dessa linha. E, se necessário, você pode fazer, Thales, a translineação. O que é a translineação? É isso aqui que você fez, ó. A translineação é você dividir a palavra, olha aqui, ó. Você divide a palavra, deixa eu mudar isso aqui, e você escreve o restinho dela, tá vendo? Na outra linha. Então, você põe um tracinho à frente e continua a palavra aqui. Então, você fez certinho a translineação. Deveria ter feito para todos os demais aqui, tá? Então, o seu texto, ele está serpenteando. Que tipo de texto a gente pode fazer esse tipo de organização? Poemas. O poema não tem uma forma estática, né? Inclusive, nós temos poemas que são reconhecidos por essa forma, né? São os poemas concretos que usam a forma, a página, né, para poder se configurar. No caso da texto do Enem, não. Então, primeira questão, senhorita, usar bem o parágrafo e usar bem a margem, tá? O outro probleminha que a gente já comentou foi esse caso aqui de o parágrafo ter apenas um ponto final. Então, nós temos um parágrafo aqui, ó, que se constitui de apenas um ponto final. Então, a gente precisa, no mínimo, de 2, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever um comentário aqui. A gente precisa, no mínimo, de 2 pontos finais. O ideal seriam 3, para a gente ter, por exemplo, introdução,
Ih, gente, acho que não vai funcionar, não. Para a gente ter... Ih, sujou, peraí. Deu não. Não dá para corrigir desse jeito. Introdução, né? A gente precisa no parágrafo tópico, uma linha, né? Uma frase que vai ser o tópico introdutório. A segunda frase que vai explicar esse tópico e a terceira que vai concluir. Então, esse parágrafo tem que ter no mínimo 3. Vamos ver o parágrafozão aqui que você escreveu? Esse gigante aqui, o que ele tem? Vamos ver quantos pontos finais a gente consegue contar nele. Ó, até aqui... Ixi, não vi quase nada. Acho que aqui tem um. Ótimo. Então, menos mal. Deixa eu ver se tem mais. Por que esse ponto final demora tanto a aparecer, né, gente? E aí, imagina o corretor lendo esse parágrafo. Não tem fôlego para aguentar. Então, precisa dividir. E sabe qual é a dificuldade, Thalita? É encerrar o assunto, achar que ainda tem mais coisa para colocar. Vista a primeira questão, que é a estética textual, aí a gente vai para o interior do texto. E daí a gente já vê o que por exemplo, eu, com meu olhar eu brinco com meu olhar de raio-x, eu já vejo os erros de português. No caso dela, não tem quase nada, né, Flor? Está muito bem. Uma observação importante aqui, colocar aspas em palavras estrangeiras, tá? Quando vocês usarem palavras estrangeiras no texto, vocês precisam colocá-las entre aspas. Bullying é uma palavra estrangeira e, portanto, ela precisa ser escrita entre aspas, tá? Então, você deveria ter colocado aspas em bullying. Eu vou tentar aqui fazer vou chamar a atenção aqui. E como está gravado, depois, Thalita, você pode retomar aqui as correções que eu fiz, tá, gente? Se eu vier para outra parte de redação, eu vou trazer a minha mesa, a gente consegue. Então, bullying, está faltando aspas. O bullying está presente na vida de muitos estudantes. Cadê? De muito estudante, seja verbalmente ou fisicamente, e pode causar consequências graves fisicamente e psicologicamente nessas pessoas. Joia! Olha só, como tópico de parágrafo, seu texto está ótimo, né? Para começar a introdução do problema, tá legal. A gente sabe que você vai falar sobre bullying, a gente sabe que você vai falar sobre consequências. Elementos importantes aqui, repetição, a gente tem aqui fisicamente, né? Repetido, inclusive um abaixo do outro. Quando você terminar de produzir o seu parágrafo, Thales, sempre verifique se você repetiu palavras. Olha, repetir fisicamente. Deixa eu colocar outra palavra no lugar, né? Você poderia ter começado aqui dizendo o seguinte, olha, presente na vida de muitos estudantes. Ponto. Esse ato, essa prática, né, traz consequências graves para esses indivíduos, consequências tanto físicas quanto psicológicas para essas pessoas, para esses indivíduos. Ponto. Em vista disso, né, e aí você já poderia fazer a sua tese, né, diante dessa questão. Em vista disso, é notório, né, que esses impactos podem afetar também o desempenho escolar dessas pessoas. Então, você tinha que ter colocado mais uma frase aí para fechar a sua introdução do Enem. Lembre-se de que no Enem tem sempre uma questão problema, né, pessoal? Então, a gente tem que contextualizar, e nessa contextualização eu apresento o problema, ela fez isso, o bullying, né? Eu digo onde, e de preferência, e se possível, quando. Na atualidade, nesse momento, né? Dependendo do tema, é possível fazer essa contextualização temporal. Então, aqui nós temos o tema-problema apresentado, ela falou das consequências, o que realmente é o desdobramento, mas faltou, Thales, já de cara falar sobre colocar a sua tese, que isso afeta o desempenho escolar dos estudantes brasileiros, que eu acredito que não seja, né, não tenha outra forma de trazer essa tese, né? Você pode reafirmar isso. Vamos ver aqui, Radija, peraí, dá para corrigir o texto que eu mandei. Rad, vamos tentar?
Eu vou ver se eu consigo, tá? Ai, gente, fala sério, eu tô com vergonha dela. Porque ela mandou há muito tempo. Desculpa, Radija. Tô em falta com você, né? Bom, eu vou tentar, viu, minha flor? Gente, alguma pergunta até aqui? Thalita? E aí, Thalita? Thalita tá na berlinda. E é assim que tem que ser. Ai, professora, eu tô rindo um pouco aqui, mas tá indo. Querida, com coragem, você está aprendendo. E eu te agradeço pela generosidade de me deixar mostrar isso, viu? Você vai aprender e seus colegas também. Então, galera, olha, o texto de Thalita precisava, esse parágrafo inicial precisava de pelo menos mais 2 frases, viu, Thales? Então, você pode continuar com a primeira, vai parar em estudante, e depois você vai dizer que essa prática, né? Essa prática traz consequências para esses indivíduos, que podem ser tanto físicas e psicológicas. Além disso, aí você põe ponto, além disso, podem afetar o desempenho escolar, né, dos estudantes e, portanto, deve ser combatido. Ponto. Aí você fez o seu parágrafo de introdução. Com esse parágrafo de introdução, Thalita, você consegue desdobrar o seu texto. Lembre-se de que, gente, a introdução do texto do Enem, ela é uma prévia do texto. Na introdução, você coloca todos os elementos que você vai desenvolver, com exceção da contextualização, né, que não precisa mais ser trazida, mas você pode fazer agora o próximo parágrafo com consequências e depois apresentar, né, provas desse desempenho, né, dessa afetação ao desempenho, desse prejuízo para o desempenho, e aí vem com as soluções. Vamos continuar lendo o texto dela, gente. Como no filme, eu não estou olhando os erros de português ainda, tá, viu, Thales? Depois eu vou olhar para você. Como no filme como é que é? O grande, ai, peraí, que eu acho que eu coloquei. Um grito de socorro. É um grito de socorro. Ótimo. Meu amor, coloca aí as aspas antes de um. Você colocou as aspas antes de filme, tá? O título do filme é que precisa ser destacado. Então, as aspas aqui, ó, você vai colocar depois de filme, ok? E o título do filme coloca letra maiúscula, com letra maiúscula, tá? Onde uma adolescente é atormentado diariamente na escola por ser gordinho, assim como no filme muitos... Ó, repetiu o filme de novo, tá vendo? Por ser gordinho, ponto. Do mesmo modo, em vez de você colocar aqui, né? Assim como no filme, aqui você poderia começar dizendo o seguinte: no filme, um grito de socorro, em vez de como no filme, né? No filme, um grito de socorro, um adolescente atormentado diariamente na escola por ser gordinho, ponto. Do mesmo modo, na vida real, né, muitos estudantes lidam com essa situação, até mesmo vindo dos próprios professores. Na maioria das vezes, cadê? Esse ato, gente, eu não estou enxergando, minha vista não está boa. Me ajuda aí, Thalita. Esse ato bem. Esse ato. Ah, ó, então vamos lá, dos próprios professores. Ponto. Na maioria das vezes, esse ato inconsequente, gostei que aqui você trouxe, tá vendo? Você não repetiu bullying, esse ato inconsequente. O que a gente está vendo aí, gente? O uso dos elementos de retomada. Para não repetir bullying, para não repetir crime, a gente fala esse ato, né? Inconsequente leva ao suicídio. Ah, cuidado, amore. Você fez uma afirmação aqui que você não tem como provar. Quando você diz, na maioria das vezes, esse ato você leva ao suicídio. Você não tem um dado para comprovar que, na maioria das vezes, eu espero em Deus que isso seja, né, que realmente não seja verdade. Como você não tem um dado para comprovar isso, você não pode dizer que é na maioria. Você pode dizer assim, em casos extremos, tá? É melhor do que dar número. Vocês só podem dar número, dizer que algo é a maioria, que algo é minoria, quando vocês tiverem uma estatística para provar. Viu, gente? Deixa eu ver aqui. Tá, uma pergunta da Amanda aqui. Por que o repertório não pode ser contado como opinião? Ah, tá, entendi sua pergunta, Amanda. Porque o repertório, na verdade, ele é um exemplo, ele é um dado, ele é um fato, tá?
Então, você trazê-lo, ele funciona como argumento para comprovar a sua opinião. Então, o dado, aquilo que você traz, o repertório, ele não é a sua opinião, né? Se você faz a citação de um filósofo, é a fala do filósofo. Então, ele não é opinião. Então, a sua opinião é aquilo que você avalia a respeito disso. Aqui foi o que a Thalita fez. O que ela fez? Ela trouxe o exemplo do filme, e daí o que ela fez? Ela trouxe essa informação para a realidade. Agora, para incrementar a força da opinião, ela vai dizer: situação análoga, do mesmo modo, acontece na realidade, onde quando estudantes, né, só lidam com essa situação, e muitas vezes isso vem dos próprios professores. Para deixar mais evidente a sua opinião, Thalita, você já pode colocar o que prejudica ainda mais, uma vez que esses tutores, né, deveriam ser, né, protetores desses indivíduos. Tá vendo? Eu estou colocando a minha opinião, eu estou colocando a minha avaliação. Ok, Amanda? Então, para repetir, repertório sociocultural, exemplos que vocês trazem para o texto, eles não contam como opinião, eles são, na verdade, argumentos que vocês utilizam para reforçar, para endossar, para provar a opinião de vocês. Beleza, gente? Seguindo o texto da Thalita aqui, ó. Então, ela foi... Vocês viram que, apesar da desorganização do texto, viu, Thales? Desculpa, amiga, eu tenho que falar na boa. Apesar da desorganização do texto, o conteúdo do texto é bom. E daí eu puxo a orelha do povo que sabe falar, sabe argumentar, mas na hora de escrever joga tudo ali, ó, de qualquer jeito. Mas isso, gente, isso acontece. Sabe por quê? Porque são habilidades diferentes. Você pode ser um excelente orador, falar super bem, mas na hora de escrever, eu tenho certeza que você deve ser essa pessoa que fala assim: puxa vida, o que eu vou pôr aqui agora? Jesus, eu sei falar tudo, mas na hora de escrever, trava. Gente, simplesmente porque são habilidades completamente diferentes. Escrever é uma coisa, falar é outra, tá? Então, Thalita, certamente, se você fosse falar isso que você está falando aqui, amiga, ia sair outra coisa. Mas vamos lá. E aí vem, né? Já corrigi essa questão de não afirmar aquilo que você não pode comprovar. Dizer que, na maioria das vezes, leva ao suicídio, você tinha que trazer, por exemplo, um dado estatístico dizendo que dos 1.000 casos de bullying que aconteceram no ano passado, 90% levaram ao suicídio. E assim mesmo teria que ter uma recorrência, né, anual disso. Então, não pode afirmar. Então, você pode dizer, em casos extremos, em situações extremas, pode levar até mesmo ao suicídio. Os profissionais deveriam se preparar mais para lidarem com esse tipo de situação. As escolas liberarem mais espaço para que essas crianças e adolescentes consigam se expressar sem medo de serem julgadas ou menosprezados. Um acompanhamento psicológico ajudaria muito, além delas poderem falar o que elas sentem, teriam mais calma e estabilidade para lidar com essa situação, seja com ela ou com um amiguinho de sala que está... me ajuda aí, Thales. Que está sofrendo o mesmo por outros colegas. Legal, já resolvi aqui. Thalita, vou corrigir algo que está recorrente aqui, que é o uso do estar, tá? Você está usando o estar com R no final. Esse aqui, meu bem, é o nome do verbo, tá? E você vai usar o estar em algumas situações, mas esse estar que você gostaria de usar aqui, que eu acredito que você talvez ainda não tenha sabido, é esse aqui com acento, né? Então, na sua frase aqui, você dizer assim, ó, o amiguinho de sala que está sofrendo, tá bem? Então, esse está aqui já é a conjugação desse verbo. Então, está é o presente do verbo estar, beleza? Esse aqui é o estar, está sofrendo, né? Está feliz. O estar a gente usa quando a gente fala assim, bem-estar, ó, bem-estar, sala de estar, tá? Aí tem esse R. Seguindo, o que Thalita fez aqui? Ela colocou já proposta de intervenção no meio do desenvolvimento.
Essas dicas que você dá aqui, Thalita, para solucionar o problema, elas são mais bem-vindas, amor, lá na terceira parte. Então, aqui, qual é a sugestão? Você parar essa discussão aqui, ó, onde você parou, em consequência, levar ao suicídio, né? Os profissionais deveriam, essa parte aqui já é da conclusão, você já vai resumir. Aqui, ó, você vai falar de suicídio, aí você teria que ter um outro parágrafo para falar agora dos prejuízos que esse bullying, essa violência trazem para o desempenho escolar, que é o tema. E daí, o que a Thalita está fazendo aqui, pessoal? Thalita está tangenciando o tema. O eixo temático, ele é um recorte. Então, a gente tem um eixo, né? Desculpa, gente. O recorte temático, ele está dentro do eixo, né? Então, você tem bullying na escola. Esse é um tema, é um macrotema, né? Grande. Dentro desse macrotema, você tem o impacto do bullying no desempenho escolar. Então, seu texto tem que provar, tem que mostrar o impacto desse bullying para o desempenho escolar. Então, Thalita, o segundo parágrafo de desenvolvimento, você já poderia restabelecer a relação de causa e consequência com o anterior. Você falou as causas, né? Muitas vezes, aqui a questão de ser gordinho, né? Você poderia explorar um pouco mais a questão de alunos que são muito altos, né? Ou alunos que são muito inteligentes, sabia, gente? Alunos que são muito inteligentes também sofrem, são os nerds, né? E daí, aí você fala, como consequência disso, em vista desses fatos, né? Você vai fazer no segundo parágrafo de desenvolvimento, o desempenho escolar desses estudantes sofre, uma vez que muitas vezes deixam de ir à aula, esses alunos, eles evitam, né, estar em evidência, perdem atividades escolares, muitas vezes motivados, né, temendo a violência, o que acaba por impactar suas notas e o seu rendimento escolar. Então, você dando as consequências do bullying, você também dá as consequências para o desempenho escolar, que é o tema do texto, o tema da redação. Tá, Thalita? E daí, bem, você agora pode fazer a proposta de intervenção. A proposta de intervenção, ela precisa atacar o problema, que é o impacto do bullying com relação ao desempenho escolar. Então, para a gente atacar isso, a gente tem que atacar o bullying. Deixa-me ver, você já propôs espaço, né? Você já tinha colocado acompanhamento psicológico, é uma boa. E aí, vale lembrar dos 5 elementos, né, gente? O quem vai fazer o quê, como vai fazer, de que maneira, né? E qual vai ser o resultado disso tudo. Por que meio e qual vai ser o resultado. Né? Então, a gente tem que ter esses 5 elementos, incluindo campanhas para os pais conversarem mais com seus filhos, entender o que se passa na escola, dentro de sala de aula, fazendo com que aquele aluno, filho, se sinta acolhido. Muito bem. Então, você tem boas soluções, mas faltou a organização da estrutura aqui. Então, você para dizer, em vista dessa situação, diante desse problema, que são os elementos que, gente, lembre-se de colocar na conclusão, né? Esse elemento de fechamento. Em vista desse problema, diante disso, é necessária a intervenção dos pais e da escola. A escola pode promover, né, palestras a respeito do bullying, né, que sejam dadas, sejam ministradas, está vendo que eu estou detalhando? Ministradas, olha, podem trabalhar com o tema por meio de palestras que servirão para informar sobre a ocorrência. Os alunos que já sofrem podem ser apoiados por psicólogos na escola, a fim de que o problema, né, seja extinto e que esses alunos voltem a ter um bom desempenho escolar. Fechou o texto, tá? Eu vou fazer uma correção mais detalhada para você, viu, minha querida? Aí eu te falo particularmente a respeito disso, tá bom? Eu não vou expor tudo aqui, não. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Bela, eu não sei escrever nada, é mentira. Olha ela escolhendo. Pelo filme que o menino suicida. Ah, tá certo. Então, como no filme O Menino se Suicida, você
você levou isso para o seu texto, mas você não pode generalizar, né? Lembra disso. Não tem como generalizar, porque o texto, ele precisa trazer, meu bem, dados concretos, você precisa ter fontes, tá, gente? E aí? Agora vocês falam, que eu falei. Pergunta. Enquanto eu vou pegando o texto aqui da Amanda, quem é da Radija, que eu estou devendo essa análise do texto dela há tempos, né, Radija? Amanda, quem mais? Amanda também mandou. Eita, que nós temos fartura. Esse textão aqui vai ser ótimo para a gente analisar, hein? Os textos são muito bons. Só estou vendo que você passou da linha aqui. Aqui é um bom. O texto da Amanda é um bom exemplo de página do Enem, viu, Thalita? Eu vou te mostrar. Deixa eu mostrar aqui. Enquanto isso, pessoal, vamos pensando aí. Foi só 2 linhas, né? Só 2 linhas. Foi só 2. Para tudo. Não pode, Sô, não pode, não corrige. Isso é o texto que é prejudicado mesmo. Você que gosta de escrever muito, que é prolixa, olha a palavra prolixa, quer dizer que gosta de escrever muito, ela gasta todas as linhas possíveis. Deixa eu te ajudar a resolver isso, amore. E a letra é linda, a letra é boa. Olha aqui, gente, um ótimo exemplo de folha de redação. Desculpa, Amandinha, como é que você conseguiu essa folha? Eu imprimi ela, eu peguei ela na internet e imprimi várias. Manda para a galera essa folha. Tenta mandar aí um scanner para o pessoal imprimir, porque essa folha é ótima para a gente. Deixa eu achar a Cadija aqui, gente. Essa folha é excelente para a gente poder multiplicar, né? Para vocês poderem mandar o texto nela para mim, viu, gente? Deixa eu pegar o da Radija aqui. Vou mostrar o da Radija. A Radija já foi corrigido também, né, Radija? Pelo Imagine. Foi esse ou foi o anterior? Deixa eu ver aqui qual que é. Ah, não. É o outro. Mandei no grupo. Mandou de novo? Ah, mandou a folha. Maravilha, maravilha. Porque aí todo mundo vai ter acesso a essa folha, que é a melhor que tem, né? Porque vocês já vão escrever dentro do formato. Então, por que essa folha é legal, gente? Porque ela já traz uma configuração que vocês vão conhecer no Enem. Ela está mais próxima dessa configuração, que é a configuração do Enem, ou seja, margens bem delineadas. E aqui vamos lá parabenizando a nossa redatora pela organização do texto, translineação precisa, bom uso da margem. Tá vendo que ela escreve até o final? Olha aí, Thales, como é que tem que ser. Escrever até o final, fazer um bom recuo de parágrafo e tentar ordenar esse parágrafo até, né, todos aqui. Teve um certo exagero nesse aqui, mas isso não chega a ser problemático, não, tá? Você tem aqui, ó, muito bem aqui na coesão, o texto dela é muito bom. Só que pecou aqui, você sabe como que essa foto ia chegar para mim, Amanda? Só até aqui. Então, seu texto, ele estaria incompleto, tá, meu bem? Então, nunca, jamais faça isso. Uma outra dica importante é quando você precisar fazer correção no texto do Enem, nunca burrisque, nunca rabisque sobre a palavra. Coloque um traço limpo, um traço horizontal limpo, bem limpinho, tá, gente? Façam mesmo um tracinho horizontal e escreva à frente, se você percebeu durante a escrita, ou acima, se você viu depois, né? Se você retornou depois a isso. Vamos dar uma olhada, então, no texto da Thalia. É o mesmo tema? Não. Ah, esse tema do Enem anterior, do retrasado, né? Vamos ver o texto dela. No contexto atual, cadê a vírgula? A vírgula aqui. No contexto atual, vírgula, né? Porque aqui nós temos uma expressão que dá a ideia do tempo, de uma localização temporal, né? Mais ou menos isso. No contexto atual, o acesso ao cinema vem sendo bastante discutido, porque muitas famílias não têm direito, não têm dinheiro para ocupar as salas ou a residência encontra-se longe dos centros urbanos. Logo, apenas 17% da população brasileira frequenta as salas, diz pesquisa da Ancine em 2018. Joia! Vamos ver os pontos positivos dessa introdução. Primeiro, tem as 3 frases, né? São 2 ou 3, são 2 frases aqui,
Poderia ter dividido em mais uma, mas isso não prejudica. Deixa eu me ver. Temos aqui a tese. Temos a tese? Deixa eu ver se tem a tese. Ela pôs o contexto, ela falou do problema, o acesso ao cinema vem sendo bastante discutido. Essas frases um pouco clichês que vocês utilizam, né? Por exemplo, vem sendo discutido, é bastante discutido na sociedade, tem um pouco de cuidado para usá-la. Nem todo tema permite isso. Às vezes são temas que não são discutidos, viu, gente? Ah, mas, Polly, o Enem só trata de temas que são discutidos no momento, são temas, problemas, são... Mas quem estava falando de acesso a cinema, gente, na vida? Esse é o melhor exemplo. Esse tema aqui, ninguém falava disso. A gente teve esse lançamento desse tema exatamente no ano em que a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, ela foi sucateada, ela foi extorquida, né? Ela foi desarticulada pelo governo. Então, foi um tema que foi meio que tapa na cara, né? Então, assim, nem sempre é um tema discutido. Você pode falar assim, no contexto atual, o acesso ao cinema, né, é um direito necessário, é um direito que deve ser discutido. Você poderia colocar, né, que deve ser discutido. O acesso, assim como o acesso a outros bens culturais, né, deve ser discutido. Aí sim. Porque muitas famílias não têm dinheiro para ocupar as salas ou a residência encontra-se longe dos centros urbanos. Aí você já deu os argumentos que você vai defender. A falta de recursos ou a distância das salas de cinema. Logo, apenas 17% da população brasileira frequenta as salas de pesquisa. Não é o lugar de você colocar dado estatístico, tá? Aqui é o lugar de você reafirmar o problema e já apontar para uma possível solução. O lugar de você usar estatística, de comprovar uma situação, é no desenvolvimento. Então, essa estatística que você usou aqui, ela é mais bem-vinda nos próximos parágrafos, tá bom? Vamos seguir. O acesso ao cinema é difícil para muitas famílias no Brasil, pois a maioria das salas ficam em shoppings, o que torna o valor do ingresso e a locomoção até lá inacessível para alguns. Ok. Por que esse tracinho depois de lá, bem? Por que você colocou um tracinho aqui, ó? Estão vendo? Aqui você tem que colocar, nesse caso, eu acho que você queria tipo colocar vírgula, né? Esse tracinho aqui, ele não pode... Foi o intuito como se fosse uma vírgula. Ah, tá. Não é o uso mais adequado para esse elemento, tá? Quando você quiser usar esse tracinho, você vai usar quando você quiser intercalar, por exemplo, uma explicação que é intercalada, né? Aqui, esse elemento, ele continua o texto. Você poderia colocar assim, a locomoção até lá, né? Aí você colocaria tracinho, salas de cinema que estão dentro do shopping, tranto, aí outro tracinho inacessível para alguns. Ele é mais bem-vindo em intercalações, não para fechar, e principalmente aqui, que na verdade você estaria continuando a frase. Depois eu falo mais disso na monitoria de português, tá, Amanda? Sobre o uso desse hífen. Aqui você pode retirar, sem nenhum prejuízo para o seu texto. Né? Aí você poderia colocar a locomoção até lá inacessível para alguns. Ou então você pode colocar aqui, ó, tornar o valor do... Peraí. Torna o valor do ingresso... peraí. Desculpa, minha querida. Você colocou outro aqui, me desculpa. Tá certo. Aqui está certo. Muito bem. Desculpa. O valor do ingresso e a locomoção até lá, muito bem, Thalita, ou Amanda, tá certo, viu? Eu achei que você tinha usado só um, eu não vi isso aqui. Gente, ela poderia usar esses dois traços ou duas vírgulas, tá bom? Beleza, certo? Parabéns. Então, olha aí, até lá, inacessível para alguns. Dessa forma, fica complicado o acesso, tem acesso demais aqui, ó. Acesso aqui, acessível, inacessível, acesso de novo. Tá vendo as repetições? Dessa forma, fica complicado, né? Deixa eu ver, com acesso para alguns que recebem, né? Fica complicado, né? Como é que falam? A gente tem que trazer um sinônimo aqui, em vez de acesso. Usufruir, aí você fala assim, fica complicado, né, para algumas pessoas usufruírem desse bem, ou usufruírem desse lazer,
né? Uma vez que recebem, né, até um salário mínimo. Visto que a entrada mais um lanche custa, aqui, ó, visto que a entrada mais um lanche custa, em média, 5%, custa, em média, 5% do salário mínimo atual. Repetir o salário mínimo também, ó. Salário mínimo, tá? Isso para o adulto, sem direito à meia entrada. Consequentemente, opa, aqui não pode não. Esse C sozinho aqui não pode. Aqui já foi um erro Aqui também aconteceu, não vi, ó. Ancine. Você tinha que ter colocado o N aqui, meu bem, tá? O N e o tracinho abaixo de an. Aí é questão de divisão silábica. Aqui você tinha que ter colocado com. Não deu para escrever, tá, Amanda? Recua a palavra, tá? E aí você põe aqui. Mas não pode deixar uma letra sozinha se ela não forma sílaba, tá? Consoantes nunca ficam sozinhas, ok? Vogais podem, desde que elas estejam sozinhas assim. Se em vez de Ancine fosse Acine, tudo bem. E até porque a Ancine é sigla, tá? E sigla a gente não separa, viu, pessoal? Vocês estão anotando essas coisas, gente? Hoje eu estou falando bastantes coisas. Então, aqui, viu, Amandinha? Cuidado com a translineação. A cultura audiovisual não é difundida igualmente, já que hoje a maior troca cultural se dá por meio de, em vez de e-mail, por meio de filmes, séries e telenovelas. Vocês viram que o nível de informatividade do texto dela é muito alto, né, gente? Ah, voltou, Radija. O nível de informatividade do texto da Amanda é muito alto. E aí, Amanda, olha o que você fez. Você trouxe repertório, né? Você trouxe aí dados, você trouxe fatos, e aí você vai costurando. Então, por conta disso, não é possível a essas pessoas acessarem esse cinema, né? O que as torna, de algum modo, privadas desse direito, desse lazer. Então, você já concorda, não é um bem acessível, não é uma cultura acessível. Então, todas as vezes que você faz essas avaliações sobre o dado, você está lançando opinião. Se você só dá o dado e não costura, ou às vezes quando você usa assim, os números são grandes, conforme divulgou a pesquisa do seu quê, não sei o quê. Você falou que são grandes, você fez uma constatação, isso não é opinião, né? A opinião é quando você pega essa informação e diz, essa situação afeta diretamente a pessoa que se sente, né, excluída do acesso à cultura, tá vendo? Então, você vai trazer a avaliação do problema, aí você demonstra a sua opinião. Talvez você esteja usando só dados, só citações e não costurando, né? E não arrematando com as suas palavras a avaliação desses fatos, tá? É isso que está acontecendo. E aí, galera? Entendeu? Querida, eu ainda falo o seu texto, tá? Eu vou dar uma olhadinha mais específica nele. Também vou fazer isso pelo texto da Thalita. Vou tentar, gente, ser o mais breve possível. Meu tempo é extremamente corrido, mas a gente ainda volta a falar sobre isso, tá bom? Até aqui. E aí, galera? Ó, o Wesley, tá aí, meu querido. Tudo bem, Wesley? Não tinha Oi, visto tudo você, bem? não. Boa noite. Tá joia? É porque eu cheguei um pouquinho tarde Ô, hoje. Dó, fez falta, queridão. Já não Nossa, tinha só visto você, problema. não. Tá Só joia. problema para resolver. Tá bom, depois você ouve a aula aí, viu, Wesley? Também quero ver texto seu, viu? E rascunho seu também. Vou mandar. Eu tô querendo Por fazer favor. essa do bullying aí, eu gostei. Eu tô querendo fazer essa do bullying. Legal, legal, legal. Gente, é um assunto tão necessário. Então, pessoal, para resumir toda essa falatória, toda essa loucura de hoje, nós vimos aspectos estéticos do texto, né, que vocês precisam dar conta. Quando o corretor se depara com um texto bonito, e não estou falando de letra bonita, hein, Wesley? Apesar de que a sua não é feia. Estou falando de letra legível, né? A legibilidade da letra ela é muito importante, porque isso traz já uma boa impressão para o corretor. Gente,
Imagina um cara que está ali a 100 textos, corrigindo 100 textos. No centésimo, ele já não está dando conta de ver nada. Então, se ele pega um texto ruim, mal arrumado, o mau humor leva ele meio que a corrigir seu texto, mais ou menos. Então, uma boa estética, um bom uso de margem, um bom recuo de parágrafo, equilíbrio nas linhas, viu, Thales? No uso das linhas, a gente viu que tem que ter pelo menos 2 pontos finais, tá? E aí a gente vai pensar na estrutura do parágrafo padrão. Uma frase para introdução e contextualização, uma outra frase que explica e uma frase que conclui. Se vocês seguirem essa estrutura para todos os parágrafos, show de bola. Paragrafação no Enem, pelo menos 3 parágrafos bem estruturados. O primeiro, contextualização, desenvolvimento de uma tese que você tem que apresentar, essa tese tem que estar clara. Não é que a tese seja obrigatória de estar lá na introdução, mas se ela estiver, melhor para você. Então, já deixa claro o seu ponto de vista, retoma o recorte temático. Então, você está falando de impacto, usa a palavra impacto na sua introdução, ou usa empecilho, um sinônimo. Desenvolve já trazendo a confirmação desse problema, reafirmando o problema, tá? E na conclusão, não cheguei no da Amanda, não cheguei à conclusão, mas vai fazer uma proposta de solução para aquele problema do recorte temático, tá? Então, a gente vai em busca desses elementos. Quanto mais previsível for a sua introdução, quanto mais elementos você trouxer já na sua introdução, e atenção, não é estatística, viu, Amanda? Estatística não é lugar, não tem que estar ali. A não ser que o dado estatístico seja o mote, tá? Segundo pesquisa do IBGE, você começa de uma narrativa. Segundo pesquisa do IBGE, 80% dos brasileiros sofrem de algum distúrbio mental. Ponto. Aí você fez uma narrativa, aí tudo bem. Mas para fechar, para a tese, não é o lugar. E claro, gente, cuidem de ficar dentro do espaço de 30 linhas, porque vocês não vão ter nem meia linha depois, tá? Atenção à translineação, cuidado para não dividir sílaba errada, e aí nesse ponto a gente tem penalização na competência 1, tá? Ok? Espero ter dado para vocês algumas dicas, né, que sirvam. Espero ter te ajudado. Obrigada, minha Flor. Obrigada, Fernanda. Ô, gente, eu falei demais, eu peço desculpa, viu, se eu enchi a cabecinha de vocês. Mas eu tô com tanta vontade, tanta vontade de ajudar, de falar coisas. Mas é isso, ó. E precisa aprender. Então, tá, João? Contem comigo, façam do nosso canal de conversa o espaço de vocês, tá bom? Nós vamos encontrar todas as quartas-feiras. Por enquanto, eu fico na sexta-feira ainda com a monitoria com vocês, mas logo, logo eu vou ter que deixá-los, porque vai ficar muita coisa para mim, tá? Mas sempre que possível, sempre que necessário, eu tô aqui, tá bom? Então, vou bater um papo com a Thalita depois, com a Amanda, com a Radija, né, para os textos que enviaram. Me cobra, Radija, porque eu estou super assoberbada e fica corrido, tá? E para os demais que me conheceram hoje, que me viram pela primeira vez, muito prazer, muito obrigada. Espero que vocês tenham uma ótima trajetória aí conosco, tá, gente? Obrigada, Rian, que está aí. Simone já é minha amiga já de tempos, né? Simone já está comigo há bastante tempo. Sinara, minha querida. Vitória também já esteve comigo. Meu parceiro, Wesley, meu amigão, sempre também com a gente nas monitorias. Gente, Deus abençoe. Amém, Radija. Tomara que eu não fique doente mesmo. Amanhã eu tenho 4 aulas, gente. Loucura. Obrigada, Vitória. É um prazer, viu, querida, fazer por vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Uma boa noite de descanso, tá? E se Deus quiser... Boa noite, Polly. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Está gravado, hein, gente? Se Deus quiser. Boa noite. A gente se vê logo, logo. Tchau, tchau. Beijo. Vamos com Deus. Valeu, gente. Obrigada. Falou, Boa Wesley. noite. Falou, queridão. Obrigada. Tchau, tchau, gente.